Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa tarde, muito bom dia, boa noite. Seja bem-vindo a você que neste momento nos assiste, como todas as quintas-feiras. E sempre está aqui conosco a Liliane e a Doris, são companheiras de jornada. E vamos aprendendo com cada um o Evangelho de Jesus. E aqui nós temos o Evangelho de Emmanuel, neste programa que é colocado para ser estudado através do livro Pão Nosso. Então, hoje nós vamos estar estudando a mensagem de número 152, intitulada De Que Modo? Então, antes de iniciarmos o nosso programa, vamos fazer assim a nossa prece de ligação, que ela é muito importante para o nosso conforto íntimo. Então, elevemos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, com muito carinho, com muita tranquilidade íntima. Vamos conversar com o nosso amigo protetor. Senhor, agradecemos este momento de muita paz e reflexão, pois sabemos como é importante poder abraçar o Teu Verbo. Nos traz conforto, nos desperta para a luta, nos faz corrigir os nossos defeitos, combater aquilo que nos incomoda, as nossas tendências e também olhar para os nossos hábitos. Que a Tua paz, Senhor, possa nos envolver a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste clima de paz, vamos começar a nossa leitura da tarde de hoje. Do livro Pão Nosso, a mensagem de que modo? Então, inicia-se assim: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível.
Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e de paz. Jesus nunca deixou seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surge um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, para os primeiros comentários, né, deste momento, convidamos a nossa querida Liliane. Por favor. Opa, que muda. Pois é, né? Boa tarde, primeiramente, a todos, né? Mas essa passagem me lembrou o que a minha mãe sempre repetia, né? Ou se aprende pelo amor, ou será pela dor, né? Sempre é uma escolha nossa, né? Nós já temos a lucidez, né? A consciência do certo e do errado, né? Já carregamos, assim, na alma a intuição de qual o nosso plano de serviço, né? E se estivermos de olhos e ouvidos abertos, também saberemos aprender através das mensagens, né, trazidas pelo alto. Qual o caminho correto a seguir? Né? A vontade do trabalho no bem, o sentimento de quais devem ser os nossos atos e respostas ao que bate à nossa porta, né? A força de vontade nas promessas que fazemos sobre as mudanças que precisamos tomar em nossa personalidade e que acabamos por negligenciar. Não sabemos sim. Às vezes, colocamos um véu no nosso olhar e fingimos que está tudo bem, né? Sabe aquela história do sapo na panela? Vocês já devem ter ouvido, né? Você coloca o sapo na panela e liga o fogo, né? Aí a água vai esquentando, e o sapo não percebe. E assim ele morre cozido, né? Ao passo que se a gente joga o sapo na água fervente, ele salta imediatamente e sobrevive, né? Será que nós estamos aqui fingindo que está tudo bem, né? Nadando na panela dos nossos comportamentos e ela vai nos cozinhando pouco a pouco, né? Agora, se caímos ali num problema grande, né? Se algum revés nos dá aquela sacudida, então talvez seja esse o escaldamento que a gente precisa para acordar e mudar, né? E assim como serve para nós, também serve para como tratamos os outros, né? O não julgar, o entender que o outro está no seu tempo e que devemos respeitar, né? Eu estava caminhando aqui na rua num dia desses e aí eu dei uma topada numa pedra, né? Sabe aquela topada que faz a gente ver estrelinhas, né? Bem de quina ali, na unha encravada? Nossa, aí a minha ira se voltou contra aquela pedra, né? Afinal, a culpa da minha dor era totalmente daquela pedra, né? Não tinha nada a ver
com aquela lei da física, né, do Newton, acho, que diz que para toda força que um corpo aplica em outro corpo, o primeiro recebe uma força de igual intensidade em sentido oposto? Não tem uma lei assim, Jimmy? Pois é, mas por que é que aquela pedra estava ali, bem aonde meu pé ia passar, né? A gente tem que jogar a culpa no outro, né? Aí eu também lembrei, ainda sentindo dor, né, no meu dedão, lembrei desses programas que a gente está assistindo essa semana, né, falando muito das enchentes, da chuvarada lá no norte. Como que a gente se ressente, né, quando vê a ação dessas grandes forças, né, que estão fazendo o quê? Respeitando as leis da natureza, né? Seja a força das tempestades, né? A força da gravidade que nos faz cair, a força, sei lá, de uma onda na praia que arrasta a gente, né? Essas forças que são energias e que podem sim causar destruição e flagelo muitas vezes, mas elas também nos encantam, né? Também nos trazem espetáculos maravilhosos e equilibram a nossa vida. Né? Imagina, como é que seria a nossa vida sem a gravidade? Não ia dar para existir, né? Então, acho que dependendo do ponto de vista, tudo pode ser bom ou ruim, né? Lógico que uma tempestade que passa, destrói casas e vai lá destruindo tudo por onde passa, a gente acha que é uma crueldade da natureza. Será? Ou será que ela está simplesmente cumprindo o seu papel aí na estruturação e manutenção da vida, né? Provocando o equilíbrio, a justiça, seguindo as regras pelas quais elas foram desenhadas, né? E reforçando aí talvez mais essa lei de Newton, né? Da ação e reação. Né? Então, fiquei pensando ali na minha ira contra aquela pedra, né? Lembrando da minha dor e das nossas vontades tão agressivas quando alguma dor nos chega, né? Por que será isso, né? Afinal, todos nós, filhos de Deus, fomos criados com os princípios divinos, né? Latentes em nós, né? Senso de moral, senso de bondade, de justiça. Mas a gente foi criado simples. E na simplicidade da criação, a gente nem sabia o que era bem ou mal, né? Felizmente, temos instintos, né? E aí, com as experiências, né, com o aprendizado na escola da vida, a gente vai amadurecendo, né? E aí o conceito de bem e mal, justiça e injustiça, direitos e deveres, tal. Depois de muito trabalho nessa construção, a gente vai se tornando seres melhores, né? Mais próximos aí da perfeição divina, né? E aí os exemplos que essa natureza nos dá na sua evolução, né? Nas adaptações, né? Nas mutações, nas adequações, acontece com a gente da mesma forma, também somos parte dessa natureza, né? Essas grandes e pequenas mudanças que acontecem em nós chamamos de amadurecimento, né? E não é assim que funciona? Quando eu não concordo com alguma coisa, mas eu não posso assim fazer da minha forma, eu vou me adaptando, né? Vou me adequando, flexibilizo ali, mudo um pouco aqui, e assim vou sobrevivendo e progredindo, né? Assim que o homem funciona. Né? E é claro que para a gente ir melhorando, não é suficiente uma única encarnação. Né? Passo a passo, dia após dia, vida após vida. É aí que a nossa consciência vai se expandindo, a nossa sensibilidade vai ganhando essas novas perspectivas, né? E aquilo que era normal, né? A ira que nos invade, a vontade de retribuir com a mesma moeda, né? De achar culpados, né? Aquela pedra, coitada. Aí vai nos abandonando, né?
a gente vai aprimorando os nossos gostos, e aquilo que é mais grosseiro, mais rude, essa agressividade, vai passando a não combinar mais tanto com a gente, né? E aí que a gente desperta para a responsabilidade em todas as situações que nos rodeiam, né? Quanto mais dominamos esses instintos de brutalidade, mais facilidade a gente tem em reverter essas situações complicadas em experiências de crescimento, né? Então, esse aprendizado não é uma tarefa fácil, né? A gente tem que sempre agir avaliando, né, os prós e os contras, conseguindo, sei lá, interpretar o que está ali por trás das palavras, né, daquilo que é declarado conscientemente, mas sempre tem alguma coisa por trás, né? E melhorar, né, ajustar a nossa resposta, o nosso tom de voz. Dizem que o tom de voz fala, às vezes, muito mais do que as próprias palavras, né? Dar respostas mais sustentadas com os nossos valores, aqueles que a gente já conquistou, né? Não se deixar levar, né? Com palavras e gestos que não ofendam, que não magoem, né? Evitando, assim, que a gente se arrependa tanto por palavras mal colocadas, né? Tudo isso vai requerer treino, né? Requerer controle do nosso temperamento. E aí essa sabedoria vai vir com o tempo e vai nos ajudando assim a esvaziar as mágoas, né? Fazendo sair como bolhas de sabão, né? Que vão flutuando e se desfazendo no ar, né? Então essa mensagem também me lembrou dessa nossa busca pela não violência, né? Para com os outros e para com a gente mesmo, né? Porque é aí que a gente vai conseguir agir com respeito e responsabilidade, né? Dessas coisas que que a nossa alma já nos cobra, né? Temos que estar sensíveis a isso que a gente se colocou para fazer, para agir, né? Sem que precise Jesus vir lá e nos cobrar, né? Como é que ele falou? Com a vara, né? Vara? É com a vara, né? Mas é isso, falei demais já. O que você acha, Jimmy? Jimmy, Doris? Ó, que estava difícil de acionar aqui o nosso microfone. Dentro desse tema, né, que você estava abordando, eu vejo como que Paulo, nessa situação, a comunidade cristã, por exemplo, de Corinto, ele questiona como que eles preferem ser corrigidos com rigor e disciplina ou amor e mansidão. Essa é uma ideia central que serve para até hoje, porque a nossa forma de olhar para o Cristo está muito desfocada. E ele nos chama a atenção que essa correção ela deve ser firme, mas também ela pode ser feita com carinho e muita paciência. Aí vai depender da atitude dos que recebem essa mensagem. E ele nos chama muita atenção para que reflitamos sobre as nossas ações. E também de como nós vamos escolher um caminho de crescimento e transformação. E essa mensagem até hoje é relevante, porque nós precisamos ainda nos corrigir e também para aprender melhor as lições da vida, como o Emmanuel coloca aqui, que promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Isso está chegando até hoje. E às vezes nós não conseguimos olhar para isso. Estamos mergulhados nas questões do mundo, como você diz assim, mas às vezes o nosso interesse muito grande está nos bens materiais. E esse apego muito grande, ele faz com que os valores éticos eles sejam esquecidos. Por exemplo, às vezes eu consigo interpretar que a caridade é entregue de uma moeda, né?
E, de uma certa forma, a caridade ela não tem, né? O sentido é um pouco mais amplo em relação a isso. Ela tem um cunho moral, por quê? Porque através dessa situação muito bem trabalhada, se consiga atingir, por exemplo, aquele que está querendo se acertar, mas não consegue, clareando uma ideia de como que ele vai fazer. E é como sempre, a melhor forma de entender isso é no nosso dia a dia, né? Por exemplo, assim, às vezes nós temos um colega de trabalho que ele acredita que aquele modo que ele faz é muito mais rápido, é melhor. Mas às vezes, em algumas situações, pode gerar um retrabalho. Então, existe uma forma de tratá-lo. Ou eu posso tratá-lo bruscamente, com violência, ou ofendendo, ou eu posso mostrar como que deve ser feito. Ou eu posso até pedir para alguém fazer isso. E essa forma é que vai fazer com que ele se corrija de uma forma devida. E Jesus faz isso. Ele nos chama atenção, nos mostra como deve ser feito. Porém, como nós ainda estamos muito brutos em relação à vida, é a nossa sensibilidade para perceber a importância dos detalhes dessa forma de pensar, né? De poder corrigir os nossos atos. Então, ainda a gente está optando pelo, vamos dizer assim, pela força, né? Ou seja, pela dor. Então, a dor ainda nos visita, porque através da dor que realmente a situação causa uma ferida enorme, e nós sabemos o quanto dói isso, nós queremos superá-la. Só que essa questão de trazer essa consciência que tal procedimento está contra aquilo que nós estamos abraçando, então nós queremos o quê? Fazer uma restauração, queremos curar essa ferida. E aí que cai aqui essa questão de Paulo, né? Porque através da, da forma moderada, da forma tranquila, nós podemos estar avançando na nossa aprendizagem moral. Porque é muito importante que nós tenhamos consciência disso. E o Haroldo Dutra, ele já colocou isso nas suas palestras, que nós estamos no limite. Não tem mais oportunidades para isso. E muitos ainda acabam se envolvendo em situações, por exemplo, na questão de não se interessar pelo Cristo. E eu vi essa semana um garoto fazendo uma pesquisa na internet, no YouTube, ele perguntando para todo mundo: o que você acha de Jesus Cristo? A pessoa vai embora. E olha, não é questão só pessoas de idade, jovens também. Então, essa questão de não querer comentar sobre essas ações do Mestre, isso já mostra realmente o quão distante eles estão, mas também a nossa responsabilidade, né? O como nós podemos mostrar-lhes, através da nossa conduta, que realmente nós podemos, todos somos iguais, todos temos as mesmas condições de fazer o bem. Então, aqui ele diz assim: o que quereis? Poderia trazer isso, né? O que eu quero? Então, é dar o sentido da nossa vida. Só que isso é muito difícil alguém conquistar sozinho. Na maioria das vezes, precisa-se de um auxílio. Então, por isso que é muito importante nas nossas questões, assim, é como, novamente, né, o Haroldo coloca muito bem isso. Não pense que você está aqui na Terra para solucionar problemas. Você está para solucionar um problema seu, que vai te trazer progresso espiritual. Então, você tem que saber dessa condição. Então, busque, pense, analise, reflita, leia o Evangelho, porque através dele você vai enxergar. Então, é isso a sua missão. Você tem uma coisa muito importante, é resolver um problema, e procure resolvê-lo da melhor forma possível. Então, essa é uma forma enfática que ele coloca. Então, eu, assim, gostei muito dessa forma esclarecedora. É a mesma postura de Paulo aqui nessa questão comentada por Emmanuel, né? Então, o que eu tinha para poder refletir sobre esse tema era só isso. Agora vamos passar para a nossa querida amiga Doris.
Então, pessoal, eu estava aqui observando os comentários de vocês e curtindo os comentários de vocês, né? E aí eu fui pegar aqui a epístola, a carta de Paulo aos Coríntios, para ver por que ele estava bravo, não é? Que Paulo está bravo. O que quereis? Que eu vá até aí com a vara ou com carinho? É o que ele pergunta, né? O que vocês querem? Que eu bata? Né? Que eu puxe a orelha ou não? Então, ele está bravo. E por quê? Nos versículos anteriores da carta aos Coríntios, ele relata o porquê que ele está bravo. Porque ele recebe emissários de Corinto, né, da igreja de Corinto, que ele já havia fundado há um bom tempo atrás, e esses emissários pedem que ele vá lá urgentemente para resolver os problemas da igreja. E que problemas são esses? Né? Ele diz aqui, olha, no versículo 10 do capítulo anterior, no início desse capítulo, ele fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. A casa de Cloé era o local onde eles fundaram a igreja, né? A igreja eram fundadas. Igreja quer dizer comunidade, não é um templo de pedra, como depois, mais adiante, passou a ser, né? A igreja era a reunião, era o momento de oração, né? Que era feito na casa de uma senhora chamada Cloé. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Né? E aí ele vai falar sobre as contendas e vai explicar a contenda que contaram para ele. E por isso ele ficou bravo. Porque não é para ter contenda entre os grupos, especialmente os grupos religiosos. Que tipo de contenda? Brigarem por opiniões diferentes dentro da igreja. Vocês ouviram falar de algum grupo espírita onde haja divisões e discussões doutrinárias ou pessoais dentro do grupo? Alguém já ouviu falar de alguma coisa assim? Não. Há muito. Acho que não há um grupo espírita que viva em paz, sem contendas. Né? Por quê? Porque nós somos humanos e muito inferiores. Muito inferiores. Não é? Muito. Tão inferiores que nós queremos que o outro, né, faça o que nós queremos. Né? A questão do controle. Nós queremos controlar o outro. E não permitimos que outras pessoas tenham opiniões diferentes e nem consigamos conviver com opiniões diferentes dentro do mesmo espaço. Né? Era o que estava acontecendo lá, há quanto tempo atrás? Há 2000 anos, nas primeiras igrejas fundadas por Paulo. Não é? Estava acontecendo isso com muita intensidade, de forma que ele foi chamado, né? E o que ele responde? Que quereis? Que eu vá aí com a vara ou com carinho? Só aí Paulo responde, né? O absurdo de termos brigas dentro do grupo espírita, dentro de qualquer agrupamento humano. Ele está falando aqui do grupo religioso, mas nós conseguimos brigar em família, não é verdade? Nós conseguimos não aceitar a opinião de filhos, de cunhados, de noras, de genros, de sogra. Nós conseguimos, não é? E essa disposição que nós temos de não aceitação revela um profundo orgulho que nos habita lá no fundo da alma e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque nos sentimos melhores que o outro. Só a nossa opinião vale. Só que a gente pensa que está certo. É ou não é? E os outros têm que pensar como a gente. Atira a primeira pedra quem nunca passou por uma vida assim. Não é? Eu posso falar de carteirinha, porque eu ainda estou lutando com os meus orgulhos internos. É uma luta aceitar a opinião do outro. Mas a gente está sendo levado a aceitar muitas opiniões dos outros. Não é? No treinamento que a vida está nos levando, muita opinião. Então, se nós estamos brigando, porque temos certeza que estamos certos, vamos parar para pensar. Porque o Paulo já ameaçou de vir com a vara.
não é? Se o Paulo, que foi a pessoa que melhor compreendeu o Cristo, melhor compreendeu a mensagem do Cristo ao tempo em que ele passou aqui pela Terra, não é? E que exemplificou, porque Paulo foi o primeiro, né? Que no início da sua vida, antes de ser Paulo, ainda Saulo, doutor do templo, foi um legítimo representante da pessoa que acha que está certo, não é? E que prende e manda matar. Naquele tempo se mandava matar, né? Hoje a gente cancela dos grupos das redes sociais, né? Naquele tempo mandava se matar. Era mais duro, né? Hoje a gente só cancela das redes, mas é a morte social também, né? A famosa morte social, né? Então, Saulo, enquanto doutor da lei, foi uma pessoa que mandou prender e causou grandes distúrbios entre aqueles com quem ele não conseguia compreender, né? Não conseguia aceitar que houvesse um grupo religioso fora do templo. Um grupo religioso que eram os cristãos nascentes, a igreja de Pedro, né? O abrigo, a casa do caminho, onde Pedro reunia os necessitados para acolher os necessitados de Jerusalém, que eram muitos, não é? E não conseguia entender aquilo, mas aquilo está fora das doutrinas do templo, não é? E ele prende, persegue, etc, etc, até o momento da iluminação na porta de Damasco, né? Em que o Senhor vem lhe puxar as orelhas, com amor, com enorme amor, não é? E Paulo cai em si da enorme bobagem que ele está fazendo. E passa o resto da sua vida buscando consertar isso. Mas a grande obra de Paulo qual é? É consertar a si mesmo. Sair da posição de dono da verdade, que ele era, legítimo representante, não é? E passar a conviver com o contrário, porque de perseguidor ele passa a perseguido, não é? E tem a sua exemplificação, a sua vida de 30 anos de pregação e fundação de comunidades religiosas nos lugares onde passou, né? E depois toda a orientação doutrinária a essas comunidades. Entre elas a de Corinto, representada nesta carta, carta 1 aos Coríntios, aonde ele vibra, né? Com energia. Por quê? Se ele havia abdicado da sua posição de doutor da lei e se tornado um cristão, né? Ele não abdicou da sua personalidade forte. Ele sabia usar bem a energia, né? Mas já não mais querendo dominar as outras pessoas. E aí ele pergunta: que quereis? Para aqueles que estão brigando, irei ter convosco com vara ou com amor? E espírito de mansidão. Porque ele é capaz de ir com vara, não é? E seria capaz de ir com vara. Então, vamos nós pensar aqui um bocadinho nos ambientes onde a gente transita. De que jeito a gente está transitando neles? Estamos transitando como aqueles a quem Paulo ia erguer a vara, né? Brigando por questões doutrinárias, não aceitando os outros como eles são. Eu contei para vocês que nós temos uma colega lá na nossa tarefa de fazer sopa que briga com as outras por causa do jeito de cortar a cebola. A gente tem, né? E é uma querida, amada, mas ela é difícil que só ela. Será que nós estamos sendo a pedra de tropeço no caminho de alguém? Com as nossas resistências? A acolher o ambiente, os outros, as outras, exigindo que todo mundo corte a cebola do jeito que a gente corta? Será que a gente está nisso? Vamos dar uma meditada, né? Por quê? Porque, como Paulo disse aqui, como Paulo vai dizer, né, mais adiante, né, agora eu perdi o versículo porque eu virei a página aqui da Bíblia.
Ai, não vou conseguir achar. Desculpe, mas aqueles que estão discutindo, né, que estão brigando, nós que estamos brigando nos grupos onde a gente transita, a gente não está conseguindo executar a vontade de Deus, nem sermos cristãos nos grupos onde nós transitamos. Em grupo nenhum, onde a gente briga, a gente está sendo cristão, né? Nem no grupo da família, nem entre os amigos, no trabalho, e especialmente no grupo religioso que a gente optou por frequentar, seja ele qual for, né? Qualquer denominação religiosa. Se nós vamos lá para brigar porque eles não estão fazendo do jeito que a gente acha certo, nós estamos sendo anticristãos. Porque o Senhor jamais brigou com ninguém. Jamais. Não é? Então quer dizer que nós temos que aceitar tudo que é errado? Não. Mas não é brigando que a gente vai resolver nem marcar a nossa posição. Isso faz lembrar a exemplificação de Francisco de Assis. Francisco de Assis fundou uma comunidade, não é? Que deveria ser de exemplificação da pobreza, como ele exemplificou. Né? Nada deveria lhes pertencer. Tudo que eles recebessem haveria de ser dividido com aqueles que nada têm. Essa era a base da comunidade. Mas eles começaram a receber muitas coisas, mas muitas coisas. Né? De repente, eles começaram a receber castelos, propriedades em terras. Não é? E aí a comunidade, que vivia em abrigos muito improvisados, porque não lhes restava recursos para nada, né? Porque todos os recursos eles dividiam, começaram a se inquietar. E optaram por um daqueles imóveis que foi doado por alguém, né? A fazer a sede da comunidade ali, naquele imóvel, que era muito mais confortável do que a choça onde eles viviam, passando frio e passando fome. E Francisco se aborreceu, porque não era isso, não era para ser assim. O imóvel doado era para ser transformado num hospital, num orfanato, num alguma coisa útil para a comunidade, não útil para a sociedade aonde eles estavam, não para dentro da comunidade. Ele se aborreceu, a comunidade era democrática, todos tinham voto, ele não comandava com ordens, né? Ele fazia uma administração democrática. Houve votação e o voto dele foi vencido. Ele recolheu as suas coisas numa trouxinha e saiu da comunidade. Deixou de ser, com muita dor no coração, chorando. Foi lá para a caverna do Monte Alverne, onde, logo depois, ele desencarnou. Né? Então, ele não brigou com ninguém. Nem impôs a sua vontade a ninguém, nem sacudiu os princípios da ordem que ele havia escrito e do qual ele havia recebido as bênçãos para fundar, não é? Ele não brigou com ninguém. Então, que essas exemplificações calem fundo no nosso coração. Né? O exemplo do Cristo no julgamento diante de Pilatos, né? Onde Jesus poderia ter argumentado quando Pilatos perguntou qual era o grande crime do qual Jesus era acusado. Era de se dizer rei. Os outros, né? Então ele pergunta, tu és rei? Pergunta a Jesus. Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei? O que Jesus responde? Tu é que o dizes. Jesus responde a pergunta para ele. Quem está dizendo que eu sou rei é você. Eu nunca disse. Ele está dizendo, eu nunca disse que eu sou rei. Os outros é que estão dizendo isso. Não é? Então, ele também não discute. Ele não discute. E deixa, né, que aquela turba o leve embora para a crucificação. Porque ele entendeu que ele precisava, que aquela sociedade precisava daquele... Não, aquela sociedade, quem são? Quem é aquela sociedade? Senão nós,
séculos e séculos depois, não é? Então, vamos pensar em que ponto nós estamos nesse aprendizado. O que falta para a gente entender essa lição? É uma lição difícil de ser aprendida. Por quê? Porque nós temos que abdicar do nosso ego. Nós não sabemos tudo. Aliás, nós sabemos muito pouco. Por mais que a gente saiba, nós sabemos muito pouco. Não é? Então é preciso que a gente tenha a coragem de meditar e perceber aonde estamos falhando. Aonde? Por que que nós continuamos a falhar continuamente no mesmo ponto? Que é criar tumulto ao nosso redor. Porque a discussão, essas atitudes de inconformação, de briga, não é? Geram tumulto nos grupos onde nós vivemos. Em todos os grupos onde nós vivemos. E isso é profundamente anticristão. Não é? Se o Cristo disse, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei e todos os profetas, não é? Criar tumulto nos ambientes onde nós vivemos é altamente anticristão. Não é contrário à lei divina. Então nós precisamos meditar. Por que, afinal de contas, a gente briga tanto? E eliminar isso da nossa personalidade. Com uma ação firme contra o orgulho e a vaidade que ainda nos habita. Que é o que Emmanuel está falando aqui. Né? Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Palavras do Emmanuel, aqui na mensagem. Então, nós precisamos meditar nisso e adotar outro perfil. Não é? Para que a paz nasça na nossa alma e a gente comece a criar paz ao nosso redor. Porque o mundo de paz começa na nossa casa. Antes de mais nada, o mundo de paz começa no nosso coração. Se reflete na nossa casa e vai se ampliando à medida que nós vamos conseguindo produzir paz ao nosso redor. Vamos fazer disso um objetivo? Vamos fazer disso um motivo de meditação para a nossa semana, não é? É isso. O que você acha, Lili? Acho que é isso aí. Temos que começar a refletir sobre isso para que a gente consiga minimamente fazer algumas mudanças, né, importantes no nosso comportamento, né? A nossa maneira de encarar essa vida. Mas chegamos ao fim e vamos matar a saudade do Jimmy fazendo as vibrações finais, Jimmy. Jimmy, hoje é a sua vez, Jimmy. Hoje é a minha vez. Então tá bom. Semana que vem a gente faz diferente, tá bom? Tá bom. Então tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Então, Senhor, queremos te agradecer por essas questões que abordam a nossa forma do nosso pensamento, que instruem um caminho a ser seguido para que possamos poder caminhar de forma sábia, evitando os atropelos, as pedras do caminho, para que possamos, Senhor, ao invés de agradecer somente, nós possamos poder nos doar nessa estrada, que através desse trabalho vamos poder nos enxergar o que somos, o que podemos ser e o que estamos fazendo para poder ser e não para poder ter. Obrigado pelo teu Evangelho, que nos ampara,
Te agradecemos pelas dores, pelas alegrias, que ambas conjuntas fazem parte da nossa vida, que nos ajudam a enxergar os nossos defeitos, as nossas tendências e os nossos hábitos. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco e que possamos assim retomar o trabalho na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.